Se você gosta dessas histórias emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Tem gente que nasce com sorte no nome. Eu nasci com Teresa, que é nome de santa, e santo não descansa, só sofre e resiste. Minha mãe achava bonito, dizia que Santa Teresa tinha força de rocha e coração de chama viva. Eu cresci acreditando nisso, cresci achando que força era suficiente para segurar tudo que a vida jogasse em cima de uma mulher. Aprendi tarde que não é, que tem peso demais até para a rocha aguentar. Tenho 53 anos. Poderia ter menos se a vida tivesse me poupado um pouco. Mas a vida não é do tipo que poupa. Ela vai empurrando, vai tirando, vai arrancando pedaço por pedaço. E quando você olha para o espelho um dia, vê uma mulher que não reconhece direito. Só os olhos são iguais. E mesmo esses parecem mais fundos, mais escuros, como se tivessem visto longe demais e não conseguissem mais voltar inteiro. Meu marido se chamava Antônio. Era um homem de poucas palavras e mãos calejadas. O tipo de homem que não diz "eu te amo", mas que acorda antes do sol para garantir que você tem o que comer. O tipo que conserta o telhado antes que a chuva chegue, que corta a lenha sem que você peça, que coloca a mão no ombro de um jeito que diz tudo que a boca nunca aprendeu a falar. A gente não era rico, nunca fomos. Mas tinha dignidade, que é uma riqueza que pobre carrega no peito porque não tem onde mais guardar. Passamos 22 anos juntos naquela roça. 22 anos de sol forte, terra seca, colheita boa e colheita ruim, de inverno que atrasa e verão que queima. Tivemos filho. Perdemos filho. Uma criança que não chegou a andar, que partiu tão rápido que quase parece que nunca existiu. Se não fosse a dor que ficou, essa sim, permanente, uma dor que não vai embora nunca, que só aprende a morar quieta dentro do peito, mas que de vez em quando acorda no meio da madrugada e pergunta: por que você sobreviveu e ele não? Eu nunca soube responder. Ainda não sei. Antônio morreu numa manhã de terça-feira. Sol forte, céu limpo, nenhum aviso. Caiu no meio do campo como uma árvore que cede de uma vez, sem gemido, sem chamado, sem tempo de eu chegar e segurar a mão dele. Disseram que foi o coração, que foi rápido, que ele não sofreu. Acho que disseram isso para me poupar. Eu sofri por dois. Quando ele morreu, eu descobri que a família do Antônio nunca me aceitou de verdade. Enquanto ele vivia, eles toleravam. Tinham educação de superfície, aquela polidez de quem sorri na sua frente e comenta nas costas. Mas morte descortina tudo. Retira a máscara das pessoas com uma velocidade que assusta. Em menos de uma semana, a família já estava na propriedade, avaliando o que era de quem. Eu ainda estava de luto. Ainda dormia abraçada no travesseiro do Antônio, tentando sentir o cheiro dele. E eles já estavam medindo a terra com os olhos. Não vou mentir que não esperava nada. Esperava. Não por ganância, por direito. Trabalhei lado a lado com meu marido por mais de 2 décadas. Cada metro daquela terra eu ajudei a cuidar. Cada animal, cada colheita, cada cerca remendada. Eu estava lá, sempre estive. Mas o mundo tem jeito de lembrar de tudo, menos da mulher que ficou. O dia do testamento foi numa sexta-feira. Não vou esquecer a sexta-feira enquanto eu viver. A sala da Casa Grande estava cheia. Parentes que mal eu conhecia apareceram bem vestidos, perfumados, com aquele ar de quem veio a um evento importante. Cunhadas que nunca me ligaram. Cunhados que olhavam para mim como se eu fosse um objeto fora de lugar. Sobrinhos que eu mal sabia o nome. Eu me sentei no fundo, com a minha bolsa velha no colo. A bolsa que o Antônio me deu de presente num aniversário, já com o couro desgastado, a alça remendada 2 vezes. Eu não tinha outra, e nem pensava em disso naquele momento. Só apertava a bolsa como quem segura alguma coisa para não cair. O advogado era um homem jovem, de gravata cinza, que leu tudo com aquela voz de quem está cumprindo burocracia e quer terminar logo.
Foram chamando os nomes. Terras para o irmão mais velho, casa na cidade para a cunhada mais nova, gado para o sobrinho, dinheiro depositado para outros dois. Cada nome recebia algo de valor. Cada nome era seguido de murmúrios de aprovação, de acenos de cabeça satisfeitos. Eu fui contando os nomes, esperando o meu. Quando o advogado limpou a garganta e disse, Teresa, a viúva, eu me endireitei na cadeira. Ele olhou para o papel, olhou para mim e leu. Recebe a antiga cabana de barro no Morro Velho. Ficou silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio que antecede algo. Depois vieram as risadas. Não de todo mundo, mas de quem bastava. A cunhada Marlene virou para a irmã dela e disse num tom que ela claramente não se esforçou para baixar. Pelo menos agora, ela tem onde morrer de fome. A outra respondeu colocando a mão na boca fingindo discrição. Aquela tapera, nem cachorro quer morar. Eu olhei para as duas. Elas não desviaram o olhar. Riram com os olhos também, que é o pior tipo de riso, o que não pede desculpa. Eu aprendi cedo, muito cedo, que mulher pobre e viúva não tem voz em sala de gente que se acha melhor. Qualquer coisa que eu dissesse viraria combustível. Viraria história para contar na próxima reunião de família. Viraria prova de que eu era difícil, ingrata, louca. Então eu não disse nada. Levantei. Caminhei até o advogado com as costas eretas. Essa foi a única vaidade que me permiti naquele dia. A coluna reta, o queixo levantado, o passo firme. Peguei o papel da minha herança, dobrei com cuidado, coloquei na bolsa velha e fui embora. Não olhei para trás. Não porque não quisesse, mas porque sabia que se olhasse, podia não conseguir segurar o que estava dentro do peito. E chorar na frente deles era a última coisa que eu ia dar de presente. Caminhei pela estrada de terra por quase 1 hora. O sol estava alto. O calor batia na cabeça e nas costas. Eu carregava uma mala velha com o que tinha. 2 mudas de roupa, uma coberta fina, um terço, a fotografia do Antônio e uma lata de goiabada que tinha sobrado da despensa. Não tinha mais nada. A casa onde morei 22 anos ficara para o inventário. A roça para os irmãos. O que a gente plantou junto, colheu junto, regou com suor junto, tudo distribuído entre gente que nunca botou a mão na terra. Eu ia para o Morro Velho, para a tapera que nem cachorro queria. Quando avistei a cabana no alto da subida, parei no meio da estrada. Fiquei olhando por um tempo, paredes de barro com rachaduras largas, do tipo que deixa entrar vento e bicho pequeno. Telhado de telha velha, torto para um lado como se estivesse cansado de segurar o próprio peso. Capim alto, cobrindo quase tudo ao redor. Capim que cresceu sem pedir licença, como cresce tudo que ninguém cuida. Larguei a mala no chão. Sentei numa pedra do lado da estrada. E por alguns minutos eu me permiti sentir tudo de uma vez. A humilhação, a saudade do Antônio, a memória do filho que não ficou, o cansaço de 22 anos de esforço que não me garantiram nada, a injustiça silenciosa de ser mulher, viúva, sem família própria, sem testemunha. Senti tudo. E depois enxuguei o rosto com as costas da mão, peguei a mala e subi. Porque não tinha outro lugar para ir. E porque eu não sou do tipo que fica sentada na pedra esperando que alguém apareça para resolver. Aprendi isso com minha mãe, que aprendeu com a dela. Mulher que para, afunda. Mulher que anda, acha saída. Pode não ser a saída que queria. Pode ser uma saída torta, pequena, cheia de espinho. Mas é saída. Entrei na cabana. Cheirava a terra úmida e a abandono. Chão batido, teto baixo, uma janela sem vidro que dava para o morro. Eu fiquei parada no meio daquele espaço vazio por um momento. Olhei para as 4 paredes e disse em voz alta, para ninguém, para mim mesma, para o Antônio, que não estava mais em lugar nenhum que eu pudesse alcançar. Então é aqui. Não era pergunta, era aceitação. E aceitação, aprendi, é diferente de derrota. Derrota é quando você para. A aceitação
É quando você olha para o que tem, por pior que seja, e decide o que vai fazer com isso. Eu larguei a mala no chão, arregacei as mangas e comecei. Fim do capítulo 1. Posso escrever o capítulo 2 quando quiser. Ele entrará na chegada à tapera, os primeiros dias de sobrevivência e o peso do silêncio que antecede o sonho. É só me avisar. Continue 2, 50. Capítulo 2. O que uma mulher faz com ruínas. A primeira noite foi a mais difícil. Não porque eu tivesse medo do escuro. Aprendi a não ter medo de escuro cedo demais, quando minha mãe apagava o lampião às 8 da noite para economizar querosene e eu ficava deitada ouvindo o silêncio da casa pobre. Escuro eu conheço. Escuro é velho companheiro. Foi difícil por outro motivo. Pela primeira vez em 22 anos, eu deitei sem o peso do Antônio do outro lado da cama. Não tinha cama. Tinha o chão batido, a coberta fina que trouxe na mala e a fotografia dele que coloquei de lado, encostada na parede de barro, como se ele ainda pudesse me olhar de algum lugar. Fiquei deitada de costas, olhando para o telhado torto, tentando contar as frestas por onde entrava o vento, que era muita. Vento de morro tem personalidade própria. Não sopra, ele conversa. Entra pelas rachaduras, fazendo um tipo de assobio baixo, que de noite parece chamado. Eu não comi naquele primeiro dia. Não por falta de fome. Fome eu tinha. O estômago doía de um jeito físico, concreto, aquela pontada que começa no meio e irradia. Mas tinha alguma coisa dentro de mim que estava mais cansada do que faminta, e esse cansaço era mais fundo que o do corpo. Era o tipo de cansaço que a comida não resolve. Fiquei olhando para o teto. Pensei no Antônio. Pensei no dia em que ele me pediu em namoro. Foi embaixo de uma mangueira, ele todo sem jeito, segurando o chapéu com as duas mãos, olhando para o chão mais do que para mim, e mesmo assim eu entendi tudo. Pensei no dia em que a gente se casou, na igrejinha pequena, sem festa grande, com o vestido que minha mãe costurou em 3 noites seguidas. Pensei nas manhãs de roça, no cheiro de café passado de madrugada, nos almoços debaixo da sombra, quando o sol não deixava trabalhar, em como ele esticava as pernas e dormia 5 minutos sentado e acordava renovado, coisa que eu nunca entendi como ele fazia. Pensei no menino. Não gosto de falar do menino. Tem dor que não precisa de palavras para existir. Mas naquela noite, deitada no chão daquela cabana vazia, ele apareceu na memória com uma clareza que me cortou. Os olhos que ele tinha, grandes e escuros igual ao pai, os 3 meses que ficou com a gente antes de partir, o silêncio que ficou na casa depois que ele se foi, um silêncio diferente de todos os outros, mais pesado, com textura própria. Fiquei me perguntando por que eu ainda estava aqui, não do jeito desesperado. Nunca fui desse tipo. Mas do jeito filosófico que a noite traz, quando está tudo quieto e a gente fica cara a cara com as perguntas que de dia a correria deixa esconder. Por que eu continuava de pé quando tudo ao redor tinha caído? O que eu estava resistindo para chegar? Qual era o ponto de tudo isso? Não encontrei resposta. Dormi antes de encontrar. E dormir foi o melhor que eu poderia ter feito. No segundo dia, acordei com o sol entrando pela janela sem vidro e batendo direto no rosto. Fiquei um momento com os olhos fechados, desorientada, esperando ouvir o Antônio acendendo o fogão lá fora. Depois lembrei. Sempre tem esse momento de esquecimento logo ao acordar, que dura 1 segundo, 2 no máximo. E depois a realidade cai de volta com um peso que parece novo toda manhã, mesmo quando você já sabe o que vai encontrar. Levantei. Fui até a janela. O morro se abria lá fora numa vista que, se eu tivesse chegado ali em outras circunstâncias, talvez tivesse achado bonita. Tinha uma amplitude boa. Dava para ver longe a estrada de terra lá embaixo, um pedaço de mata fechada à direita e atrás da cabana um cajueiro velho e torto que crescia sozinho havia tanto tempo que as raízes já levantavam a terra ao redor.
Mas eu não estava com disposição para paisagem, estava com disposição para trabalho. Peguei a lata de goiabada, comi metade com a faca que tinha na mala, devagar, fazendo render. Bebi água de uma torneira enferrujada que ainda funcionava. Milagre pequeno, mas milagre. E comecei. Primeiro a vassoura. Não tinha vassoura, mas tinha capim alto do lado de fora. Cortei um maço grosso, amarrei com um pedaço de corda que achei num canto e varri o chão inteiro. Poeira, folha seca, fezes de bicho pequeno, terra solta. Varri tudo para fora com aquela vassoura improvisada que se desfazia a cada 10 minutos e eu tornava a amarrar. Depois, as paredes. Passei a mão em cada rachadura tentando entender quais eram só estéticas e quais deixavam entrar água. As que deixavam entrar água, eu tamponei com barro úmido que tirei do lado de fora, amassando com as mãos até virar uma pasta grossa. Não era a solução definitiva, sabia disso, mas era o que tinha. O telhado era mais complicado. Tinha 3 telhas quebradas no canto do fundo, e quando eu subia numa pedra e olhava de fora, dava para ver o buraco. Procurei ao redor da cabana e achei um monte de telhas velhas empilhadas perto de uma parede tombada que devia ter sido algum tipo de depósito anos atrás. Selecionei as menos quebradas. Precisei de ajuda para subir. Não tinha escada, então improvisei com 2 pedras grandes empilhadas e um pedaço de madeira encostado na parede. Subi. Com 53 anos, joelho que reclama de escada, subindo em pedra empilhada para consertar telhado de tapera no meio do mato. O Antônio teria rido. Não de mim, com carinho. Ele tinha esse jeito de achar graça na minha teimosia, como quem admira uma coisa e ao mesmo tempo não acredita nela. Eu sentia a falta dele naquele momento de um jeito específico, físico, como se a ausência dele tivesse peso e forma e estivesse do meu lado na pedra atrapalhando o equilíbrio. Troquei as telhas, desci. Fui cortar o capim ao redor da cabana com um pedaço de madeira afiada que encontrei. Demorou o dobro do tempo que uma foice levaria. Mas no final, o capim estava baixo e eu conseguia enxergar o chão ao redor. Encontrei uma pedra grande que devia ter servido de banco em algum tempo. Rolei até a porta da frente, sentei, olhei para o que tinha feito. Não era muito. Para quem olhasse de fora, continuava sendo uma cabana velha no morro. Mas para mim, que tinha estado dentro de manhã cedo até o sol se pôr, era diferente. Era o começo de uma diferença. Comi o resto da goiabada. Dormi de novo no chão. Mas naquela noite, o vento entrando pelas frestas pareceu um pouco menos frio. Os dias seguintes foram uma sequência de resoluções pequenas. Descobri uma bica d'água a uns 200 metros morro abaixo. Uma nascente que escorria entre 2 pedras e caía num tanque natural que alguém, algum dia muito antes de mim, tinha cercado com pedras maiores para guardar. A água era limpa, fria, boa. Passei a ir 2 vezes por dia carregar num balde enferrujado que achei atrás da cabana. Encontrei uma enxada velha com o cabo quebrado. Passei uma tarde amarrando o cabo com arame, testando, apertando mais, testando de novo, até ficar seguro o bastante para usar. Com a enxada preparei um pedaço de terra do lado da cabana. Pequeno, só uns 4 metros quadrados. E plantei o que consegui pedir para uma mulher que morava lá embaixo no vale, uma senhora que me olhou com curiosidade quando apareci na porta dela, mas que foi boa sem perguntar muito. Ela me deu sementes de coentro, de cebolinha, de maxixe e uma muda de pimentão que estava enraizando no copo. Me deu também 2 ovos cozidos e um pedaço de broa que eu comi ali mesmo, em pé, sem cerimônia, porque estava com fome, de um jeito que vergonha nenhuma aguenta. Ela se chamava Dora, ficou sendo minha única vizinha nos meses que se seguiram. Aprendi a estimar Dora com aquela estima silenciosa de quem não precisa de palavras para saber o valor de uma pessoa. Ela nunca perguntou o que eu estava fazendo ali, de onde tinha vindo, por que estava sozinha. Ela simplesmente me tratava como gente, e naquele período da minha vida, ser tratada como gente
era mais do que eu estava acostumada a receber. Fui me organizando. Com o tempo consegui um colchão fino que Dora não usava mais. Depois uma cadeira com o assento trincado que eu reforcei com madeira. Depois uma panela. Comecei a vender coentro e cebolinha para a feira da cidade. Pouco, muito pouco, mas suficiente para comprar arroz, feijão, querosene para o lampião. Fui aprendendo os ritmos daquele morro, onde a terra era mais úmida, onde batia mais sol, onde o vento era mais manso, onde as formigas trabalhavam mais e eu precisava vigiar. Mas tinha uma coisa que não saía da minha cabeça: a solidão. Não a solidão de não ter companhia. Eu sempre fui mulher de pouco convívio, aprendi a me bastar. Era outra solidão. Era a solidão de não ter testemunha, de fazer as coisas e não ter ninguém que visse, de conseguir algo pequeno, consertar a janela, colher o primeiro maxixe, fazer a água correr direito pelo cano de bambu que improvisamos, e não ter ninguém para quem mostrar. Antônio era minha testemunha. Sem ele eu existia, mas quase ninguém confirmava que eu existia. Nessas noites mais compridas, eu pegava a fotografia dele e ficava olhando por um tempo. Não chorava muito. Aprendi cedo que choro excessivo drena a gente de um jeito que o trabalho do dia seguinte não perdoa. Mas ficava olhando. Conversava um pouco, em voz baixa, mais para o hábito de falar com ele do que com esperança de resposta. E foi numa dessas noites, depois de quase 3 semanas na cabana, que ele apareceu. Não o Antônio. Outro. O sonho começou de um jeito diferente dos outros. A maioria dos meus sonhos são confusos, embaralhados, mistura sem sentido de coisas do dia com memórias antigas. Esse não. Esse era nítido como manhã de inverno. Aquela nitidez fria, de contorno preciso, que você sabe que não é comum mesmo dentro do sonho. Eu estava em pé do lado de fora da cabana, mas não era a cabana como eu a conhecia. Era mais clara, mais aberta, com a luz daquele tipo que não tem hora certa, que não é sol de manhã nem de tarde, que é só luz, sem fonte, e ele estava lá. Meu avô morreu quando eu tinha 12 anos. Lembro dele como um homem pequeno, de pele muito escura, de mãos que pareciam feitas de couro curtido de tanto trabalho. Tinha uma voz baixa, grossa, que não levantava nunca. Ele era do tipo que falava uma vez só e esperava que você entendesse, porque repetir não era coisa que ele fazia. No sonho, ele estava exatamente como eu lembrava. O mesmo chapéu puído, a mesma camisa de botão desbotada, os mesmos olhos pequenos e fundos que olhavam para a gente de um jeito que parecia que estavam vendo mais do que a superfície. Ele ficou parado na minha frente. Não falou logo. Ficou me olhando por um tempo. E no sonho eu não senti estranheza. Senti reconhecimento. Como quando você encontra alguém que não vê há muito tempo e o corpo lembra antes da cabeça. Depois ele disse: Teresa, só o meu nome. Da forma que ele falava, sem afeto exagerado, sem distância, só com aquela precisão de quem sabe o peso do que está dizendo. Eu disse: Vô. Ele apontou para trás da cabana. Eu deixei algo enterrado ali. Olhei para onde ele apontava. Era o cajueiro torto, o mesmo que eu via da janela todo dia, velho, com o tronco retorcido, as raízes levantando o chão ao redor. Cava na terra perto do velho cajueiro. Ele disse. A voz era calma. Não era urgência, não era mistério. Era a voz de quem está passando uma informação simples, como quem diz: o feijão está no pote da prateleira de cima. Olhei de volta para ele. Quis perguntar o que era. Quis perguntar por que ali, por que agora, por que ele e não outra pessoa. Mas a boca não formou as perguntas. E ele também não esperou por elas. Ele estava sumindo antes mesmo de eu perceber. Não foi um sumiço dramático. Foi como fumaça que dispersa. Você não vê o momento exato em que vai embora. Só percebe que não está mais lá. E eu acordei. O quarto estava escuro.
O lampião havia apagado durante a noite. Eu fiquei sentada no colchão fino, no escuro, com o coração batendo de um jeito que parecia deslocado do resto do corpo. Fiquei assim por um tempo longo, pensando. A cabeça racional dizia, foi sonho. Sonho é sonho. Você está cansada, sozinha, virada, e a mente fabrica o que precisa para aguentar. Não existe avô morto aparecendo com recado. Não existe tesouro enterrado. Mas tinha uma coisa que a cabeça racional não conseguia explicar: a nitidez, o jeito que ele tinha de olhar. Esse jeito específico, com os olhos pequenos, de dentro para fora, que eu não lembrava conscientemente, que não era uma imagem que eu carregava na memória do dia a dia. Era um detalhe que eu não teria inventado. Era um detalhe que só podia ter vindo de algum lugar verdadeiro. Fiquei deitada até o clarear. E quando o sol começou a entrar pela janela sem vidro, eu já tinha decidido. Não ia contar para ninguém, porque não tinha ninguém para contar. E porque mesmo que tivesse, ia soar como loucura de mulher sozinha no morro. Mas ia fazer. Ia pegar a enxada de cabo amarrado com arame e ia cavar perto do cajueiro torto. Se não achasse nada, era sonho. Se achasse alguma coisa... Bom, se achasse alguma coisa, eu ia pensar depois. Levantei, passei água no rosto, peguei a enxada e fui. Fim do capítulo 2. O capítulo 3 traz a cena da escavação. O esforço, a dúvida, o momento em que a enxada bate no pote. É só pedir. Continue 2:55. Capítulo 3. O que a terra guarda. O cajueiro era mais velho do que a cabana. Eu tinha certeza disso, embora não soubesse explicar de onde vinha essa certeza. Era o tipo de coisa que você sente quando olha para uma árvore antiga. Aquela presença pesada, enraizada, de quem existia antes de você e vai existir depois. O tronco era grosso na base e torcia para a esquerda, num cotovelo abrupto, como se em algum momento da vida tivesse decidido mudar de direção e ninguém tivesse podido convencer o contrário. A casca era escura, rugosa, cheia de ranhuras fundas que guardavam musgo e terra úmida. As raízes eram o que mais chamavam a atenção. Saíam do tronco em todas as direções, como dedos abertos, levantando o chão ao redor, criando pequenas ondulações, lombadas de terra que faziam o terreno ali perto da árvore parecer um tecido amassado. Em alguns pontos, as raízes ficavam expostas, duras e marrons, antes de mergulharem de volta para baixo. Eu cheguei ali com a enxada no ombro e fiquei parada por um momento. O sol ainda estava baixo. Tinha um fresco de madrugada no ar que não durava. Em mais uma hora, o morro estaria quente, sem sombra suficiente para cobrir nada. Era a hora certa de começar, mas fiquei parada mesmo assim, olhando para o chão ao redor do cajueiro, tentando lembrar com exatidão onde meu avô havia apontado no sonho. Ele tinha apontado, mas sonho não guarda coordenada, guarda impressão. A impressão que ficou era de um lado específico, o lado mais próximo da cabana, onde a raiz maior fazia uma curva e criava um espaço encovado entre ela e o tronco. Fui até lá. Me agachei. Passei a mão na terra. Era compacta, mas não pedregosa. O tipo de terra que cede para a enxada, se você tiver paciência e força suficiente. Eu tinha as duas. Levantei, posicionei a enxada e dei o primeiro golpe. A terra resistiu como terra sempre resiste, com indiferença total. Ela não sabe que você está ali. Não sabe o que você quer. Não facilita nem dificulta por vontade própria. Ela simplesmente é densa, compacta, formada por anos de pressão e raiz e chuva e seca, e você vai quebrando ela aos poucos, golpe a golpe, sem outra opção. Eu cavei. O primeiro palmo foi razoável. A terra soltava em pedaços medianos, vermelha por dentro, com cheiro de úmido que só terra mexida tem. As raízes do cajueiro apareciam às vezes cruzando o caminho da enxada e eu precisava contornar, escolher outro ângulo, ir por fora. O segundo palmo foi mais difícil.
A terra ficava mais compacta à medida que aprofundava, como se o peso dos anos tivesse ido se acumulando para baixo. Meu ombro direito começou a reclamar, uma dor surda, constante, que eu conhecia bem, resultado de décadas de trabalho braçal que o corpo vai guardando como conta a pagar. Parei um momento, endireitei as costas. Olhei para o buraco que tinha feito, pequeno, raso, insuficiente. Olhei para o cajueiro. Olhei para o céu que começava a clarear de azul e pensei, com aquela honestidade crua que só a solidão permite: e se não tiver nada? Era a pergunta que eu tinha evitado desde que acordei. Agora ela estava ali, concreta, plantada no meio da minha cabeça com a mesma teimosia com que as raízes do cajueiro se plantavam na terra. E se fosse só um sonho? E se eu fosse uma mulher de 53 anos, cavando buraco no morro por causa de um sonho, sozinha, sem testemunha, sem resultado nenhum, apenas mais cansada do que já estava? Tinha vergonha de pensar nisso. Não vergonha de mim mesma, vergonha do que eu representaria para qualquer pessoa que me visse. A viúva que foi humilhada no testamento e enlouqueceu no morro, cavando terra atrás de tesouro que o avô morto mostrou em sonho. Mas vergonha não cava buraco. Eu tornei a levantar a enxada. Eram quase 2 horas cavando, quando a dor no ombro passou de surda para aguda. Parei de novo. Sentei na borda do buraco, que a essa altura já estava com quase meio metro de profundidade e uns 70 centímetros de largura. Largo o suficiente para eu entrar de joelhos se precisasse, fundo o suficiente para perder o cotovelo dentro. Bebi água do balde que tinha trazido. Olhei para as mãos. Bolhas novas sobre calos velhos. Essa é a paisagem das mãos de quem trabalha muito. As bolhas doem mais no começo, antes de virar calo também. Depois, a pele engrossa e esquece. Me perguntei o que meu avô tinha enterrado, se é que tinha enterrado alguma coisa. Ele era um homem de poucos recursos, isso eu sabia. Viveu a vida toda trabalhando em terra dos outros, pagando renda, criando filhos com o mínimo. Não era o tipo de homem que acumula fortuna. Era o tipo que guarda o que pode, quando pode, porque aprendeu que ninguém guarda por você. Talvez fosse pouco, talvez fosse só um punhado de moedas velhas, daquelas sem valor nenhum hoje, guardadas por um homem que desconfiava de banco e de gente e preferia a terra porque a terra pelo menos não te olha nos olhos enquanto te rouba. Mas mesmo assim eu ia terminar de cavar, porque ele tinha me mostrado. E porque no fundo eu precisava mais da prova de que ele tinha pensado em mim do que de qualquer valor que pudesse estar enterrado lá. Levantei. Voltei para dentro do buraco. Ajoelhei na terra. E comecei a cavar com as mãos onde a enxada não alcançava bem, usando os dedos para afastar a terra em camadas, devagar, sentindo cada textura. Terra solta, terra compacta, raiz fina, terra compacta de novo, pedra pequena, terra, 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 e então os meus dedos tocaram em alguma coisa diferente. Parei completamente. Nem respirei por um momento. Passei os dedos de novo, mais devagar, com aquela atenção de quem não quer estar errado. Era liso, arredondado, duro de um jeito que não era pedra. Pedra tem irregularidade, tem grão, tem aspereza. Isso era uniforme, trabalhado, feito por mão humana. Joguei a enxada para fora do buraco e cavei com as mãos, só com as mãos, afastando a terra aos lados, devagar, revelando a forma aos poucos, como quem tira um pano de cima de alguma coisa que não sabe bem o que é, mas sabe que é importante. Foi aparecendo a boca de um pote, de barro, escuro de terra e tempo, com uma tampa que havia sido vedada com algo que secou e endureceu. Cera, talvez, ou barro mais fino, não dava para distinguir. Eu fiquei de joelhos na terra olhando para aquela boca de pote por um tempo que não sei quanto foi.
O coração batia de um jeito que eu não reconhecia. Não era o coração de trabalho, acelerado e irregular, nem o coração de susto, que dispara e aperta. Era outro ritmo, um ritmo que parecia vir de mais fundo, de algum lugar do peito que normalmente fica quieto. Comecei a escavar ao redor do pote. Ele era grande, maior do que eu tinha imaginado pelo toque. Uns 40, 50 centímetros de altura, barrigudo no meio, pesado. Quando tentei puxar pela boca, ele não cedeu. A terra havia abraçado ele ao longo dos anos, com aquela possessividade que a terra tem com tudo que fica parado tempo demais. Cavei mais ao redor. Afrouxei a terra dos lados. Tentei de novo. Dessa vez, ele saiu, com um som abafado, de sucção, como quando você tira uma coisa que estava encaixada há muito tempo num lugar úmido. Um som pequeno, quase discreto, que naquele silêncio do morro pareceu enorme. Eu o segurei com os 2 braços como seguraria uma criança, pesado, frio, coberto de terra escura. Coloquei no chão do lado do buraco. Fiquei de joelhos na terra olhando para ele. E pela primeira vez em muito tempo mesmo, mais do que eu sabia precisar, eu senti uma coisa que não era saudade, não era exaustão, não era aquela resignação cinza que tinha virado meu estado permanente. Senti expectativa. Aquela coisa viva, com calor próprio, que você sente quando está na beira de alguma coisa que ainda não sabe o nome. A tampa estava presa. Tentei com as mãos primeiro. Não abriu. Fui buscar a enxada. Usei a lateral do cabo para bater com cuidado ao redor da borda, tentando quebrar o que havia selado. Foram vários golpes leves, pacientes, que foram soltando a vedação em pedaços. Depois, tentei de novo com as mãos. A tampa girou. Veio com resistência rangedora, pesada, e depois cedeu de uma vez, como se tivesse desistido. Eu atirei e olhei para dentro do pote. Não sei quanto tempo fiquei assim, de joelhos na terra, com o pote na minha frente, olhando para o que estava dentro. Moedas, muitas moedas antigas, escuras, de tipos que eu não reconhecia, empilhadas no fundo com aquela densidade de metal guardado há muito tempo. Por cima delas, embrulhados em pano que havia escurecido, mas não apodrecido de todo, 3 embrulhos. Abri o primeiro com os dedos trêmulos. Joias, brincos, um anel, uma correntinha, do tipo simples que mulher de roça usava antigamente em dia de missa. O segundo embrulho, notas, dobradas, amareladas, mas inteiras, presas por um barbante que havia mantido tudo junto. O terceiro embrulho era menor, e quando abri, encontrei apenas um papel dobrado em 4. Abri o papel. A letra era de quem aprendeu a escrever tarde e nunca escreveu muito. Grande, irregular, com força demais no traço, como se a mão ainda desconfiasse do próprio movimento. Dizia: para quem achar. Se foi minha família que achou, Deus abençoe. Se foi estranho, então Deus quis assim também. Maneco Maneco, o apelido do meu avô, que ninguém mais chamava assim desde que ele morreu, que eu mesma havia esquecido até aquele momento. Eu dobrei o papel devagar, coloquei no bolso do avental e sentei no chão com as costas encostadas no cajueiro torto, na mesma árvore velha que havia ficado de guarda sobre aquilo durante todos esses anos. O sol já estava alto, quente. O morro estava silencioso, do jeito que morro fica quando não tem vento. Aquele silêncio cheio de som de bicho e folha, que é o oposto de vazio. Eu não chorei logo. Levei um tempo. Mas quando veio, veio de verdade. Um choro que não era só sobre o pote, não era só sobre o dinheiro, ou as joias, ou o papel com letra torta. Era sobre tudo que havia antes daquele momento. Era sobre o Antônio, era sobre o menino, era sobre a sala do testamento e as risadas e a mala velha e a coberta fina no chão e a goiabada comida com a faca e a vassoura feita de capim e os 2 ovos que Dora me deu e a torneira enferrujada que ainda funcionava. Era sobre todas as manhãs em que eu acordei sem saber por que continuava acordando.
e sobre esse dia em que eu havia descoberto uma resposta. Não a resposta que resolve tudo. A vida não tem resposta dessas, mas uma resposta pequena, concreta, do tamanho de um pote de barro enterrado por um velho desconfiado que, de algum lugar que eu não sei nomear, havia mandado recado para a neta que precisava. Chorei muito e depois parei. Enxuguei o rosto, olhei para o pote, olhei para o cajueiro e disse em voz baixa para o velho de chapéu puído que não estava mais lá, mas que de alguma forma havia estado: "Obrigada, avô." O vento respondeu do jeito que vento responde, passando. Mas era o suficiente. Levantei, peguei o pote com os 2 braços e entrei. Tinha muito para pensar, e pela primeira vez em muito tempo, pensar no futuro não parecia uma tortura. Fim do capítulo 3. O capítulo 4 começa a virada. O que Teresa decide fazer com o que encontrou, os primeiros passos da transformação e o peso de guardar um segredo sozinha. É só pedir. Continue 0257. Capítulo 4. O peso de recomeçar. Fiquei 3 dias sem fazer nada com o pote. Coloquei ele no canto mais escuro da cabana, coberto com a coberta fina que era minha única roupa de cama, e fingi que não estava lá. Não por medo de que alguém roubasse, não tinha ninguém no morro para roubar. Foi por outro motivo, que demorei para entender e que só fui nomear no 3º dia, quando acordei de madrugada com o coração acelerado e fiquei olhando para o vulto escuro da coberta no canto. Era medo de ser feliz. Parece coisa estranha de dizer, mas é verdade, e eu sou velha demais para me envergonhar de verdade. Quando você passa tempo suficiente esperando pelo pior, e eu tinha treinado meu corpo e minha cabeça para sempre esperar o pior, porque o pior sempre chegava e era melhor estar preparada do que ser pega desprevenida. Você cria uma desconfiança profunda de coisa boa. Coisa boa parece armadilha. Parece o tipo de presente que você paga caro depois. Fiquei pensando, e se as moedas não valessem nada? E se as notas fossem antigas demais para ter valor? E se eu fosse à cidade tentar trocar alguma coisa e alguém me denunciasse, me achasse suspeita, quisesse saber de onde tinha vindo aquilo tudo? Fiquei pensando em tudo que podia dar errado, porque era o que eu sabia fazer melhor. No 3º dia, a Dora apareceu com uma cuia de caldo de galinha e bateu na porta sem avisar, do jeito dela. Entrou, olhou ao redor com aqueles olhos miúdos que não perdiam nada e perguntou: "Você tá bem?" "Tô", eu disse. Ela ficou me olhando por um momento. Depois foi até o fogão, colocou a cuia em cima, acendeu o fogo com a naturalidade de quem está na própria casa e sentou na cadeira de assento trincado sem ser convidada. "Parece que você viu assombração", ela disse. Eu quase ri, quase contei. Mas não contei. Não porque desconfiasse da Dora, mas porque ainda não tinha contado nem para mim mesma direito. Ainda estava digerindo. E tem coisa que a gente precisa digerir sozinha antes de colocar em palavra. Porque palavra torna real de um jeito que não tem volta. "Tive um sonho esquisito", eu disse, que era verdade, só não era tudo. Dora acenou com a cabeça com aquele ar de quem entende mais do que perguntou, e não insistiu. Era essa a qualidade dela que eu mais estimava. Ela sabia quando não perguntar. Mulher que sabe quando não perguntar é rara e vale muito. Tomei o caldo. Depois que ela foi embora, sentei na cadeira e fiquei olhando para a coberta no canto. Levantei. Fui até lá, tirei a coberta, abri o pote de novo. E dessa vez, em vez de só olhar, comecei a contar. Levou quase 2 horas. As moedas primeiro, separei por tipo, por tamanho, por metal. Tinha moedas de cobre muito antigas, com figuras que eu não reconhecia, do tipo que colecionador paga bem. Tinha moedas de prata, menores, mais pesadas proporcionalmente. Tinha algumas que eu achei que eram de ouro, mas não tinha certeza. As notas depois, abertas com cuidado, uma por uma, esticadas devagar para não rasgar nas dobras que haviam enrijecido com o tempo. Eram notas antigas, de períodos diferentes,
algumas que eu sabia que já não circulavam mais. Mas tinha um maço no fundo, separado dos outros por um pedaço de couro dobrado, que eram notas mais recentes. Não recentes de hoje, mas recentes o suficiente para que eu reconhecesse o valor estampado nelas. Meu avô havia continuado guardando ao longo dos anos. Não era um tesouro enterrado de uma vez só e esquecido. Era uma vida inteira de guardar. Cada vez que podia, cada vez que sobrava alguma coisa, ele vinha até ali, abria o pote, colocava mais, fechava de volta. Uma disciplina secreta e silenciosa que ele manteve sem contar para ninguém, sem esperar reconhecimento, sem saber quem ia encontrar no fim. Fiquei olhando para aquelas notas por um tempo longo, pensando naquele homem pequeno, de mãos de couro, que não confiava em banco nem em gente, mas confiava na terra, que guardou e guardou e guardou sem saber para quê ou para quem, só por aquele instinto de quem viveu escassez tempo suficiente para saber que dia de vacas magras sempre volta e melhor ter reserva do que não ter. Ele não sabia que ia morrer antes de usar. Ou sabia, e guardou assim mesmo, esperando que a terra entregasse para quem precisasse. As joias eram simples, não de valor de joalheria fina, mas de valor de ouro mesmo, que é diferente. Brincos de argola, um anel largo sem pedra. A correntinha fina que eu havia tocado primeiro, dava para vender em casa de ouro e receber um valor honesto. No total, quando terminei de contar e somar na cabeça, com aquela matemática aproximada de quem não tem papel, mas tem necessidade, era muito mais do que eu esperava. Não era fortuna de fazendeiro rico, mas era o suficiente. Mais do que suficiente para alguém que havia dormido no chão com uma coberta fina e comido metade de uma lata de goiabada por 2 dias. Era o suficiente para começar. Mas começar como? Essa foi a pergunta que me ocupou nos dias seguintes com uma intensidade que até atrapalhava o serviço. Eu estava capinando e pensando, eu estava carregando água e pensando, eu estava deitada à noite e pensando, porque dinheiro sem plano some. Isso eu sabia, sem precisar que ninguém me ensinasse. Tinha visto acontecer com gente ao redor a vida toda. A pessoa recebe uma quantia inesperada, fica atordoada com a possibilidade, gasta sem organizar, e em menos de um ano está no mesmo lugar ou pior, porque agora também tem a decepção junto. Eu não podia deixar isso acontecer. Não depois do cajueiro, não depois do meu avô, não depois de tudo. Fui pensando devagar, com cuidado, como se estivesse planejando um plantio, que é a coisa que eu mais entendia. No plantio, você não joga a semente de qualquer jeito. Você prepara a terra primeiro. Você escolhe o que plantar de acordo com o que o solo aguenta. Você planta em etapas, não tudo de uma vez, porque se vier praga ou seca, você não perde tudo junto. Decidi que ia fazer por partes. Primeiro, nada de aparecer na cidade com dinheiro de repente. Isso chama a atenção. Atenção chama pergunta. Pergunta chama inveja. Inveja chama problema. Eu era a viúva da tapera. Qualquer mudança brusca seria notada e comentada. Segundo, as joias primeiro. Joias eu podia vender em cidade diferente, mais longe, onde ninguém me conhecia. Pegar o dinheiro das joias, guardar, começar a investir aos poucos, como se fosse resultado de trabalho normal. Terceiro, a terra. A terra era o ponto central do plano, porque eu havia passado 3 semanas naquele morro e já entendia o que ele tinha de potencial. A terra era boa, vermelha, profunda, do tipo que segura a umidade. A nascente garantia a água mesmo em período seco. A exposição ao sol era generosa. O que faltava era braço, ferramenta e semente. Com o que tinha no pote, podia comprar tudo isso. Não de uma vez, aos poucos, com paciência. Planta primeiro o que rende mais rápido, depois o que rende mais, depois o que rende para sempre. Eu sabia fazer isso. Tinha feito a vida inteira ao lado do Antônio, só que nunca com recurso suficiente para fazer direito. Sempre no limite, sempre improvisando, sempre resolvendo com o que tinha em vez do que precisava.
Agora, pela primeira vez, eu tinha o que precisava e sabia o que fazer com isso. A primeira viagem foi numa manhã de quarta-feira. Peguei o ônibus da estrada, que passava às 6 da manhã e voltava às 5 da tarde. E fui até uma cidade que ficava a 3 horas de distância, que eu nunca havia visitado, mas que sabia que tinha mercado de ouro, porque Dora havia mencionado uma vez de passagem. Levei os brincos e o anel. Só isso. Embrulhados num pano velho, dentro da bolsa velha com o couro gasto. A mesma bolsa do testamento que eu havia decidido continuar usando, não por falta de opção, mas como lembrança. Para não esquecer. A cidade era maior do que eu esperava. Movimento, barulho, gente passando com pressa de quem tem lugar para chegar. Eu andei devagar, olhando as fachadas, até encontrar uma casa de compra de ouro no meio de uma rua comercial. Entrei. O homem atrás do balcão era gordo, de óculos, com aquele ar de quem já avaliou tanta coisa que nada mais surpreende. Me olhou de cima a baixo. A mulher velha, a roupa simples, a bolsa gasta. E eu vi o momento exato em que ele decidiu que eu era fácil de enganar. Coloquei os brincos e o anel em cima do balcão. Ele pegou, examinou com aquela lupa pequena que os homens de ouro usam, pesou na balancinha, anotou alguma coisa. Disse um valor. Era baixo. Eu sabia que era baixo. Não porque entendia de preço de ouro com precisão, mas porque entendo de gente, e gente que quer enganar tem um tom de voz específico, um tom que é casual demais, desinteressado demais, como se o favor fosse dele e não meu. Eu fiquei olhando para ele por um momento e disse, eu sei pesar ouro, e sei que essa balancinha tá certa. O que não tá certo é o preço que o senhor me disse. Ele me olhou diferente. Eu continuei. Pode rever o valor, ou eu vou na casa que fica 2 ruas acima. Tinha uma casa 2 ruas acima. Eu havia visto quando andava. Não sabia se pagava mais. Mas ele não sabia que eu não sabia. Ele reviu o valor. Saí com quase o dobro do que ele havia oferecido primeiro. Caminhei pela calçada de volta para a parada de ônibus, com a mesma passada calma de sempre, sem comemorar, sem sorrir. Deixei isso para dentro, para aquele lugar do peito onde as coisas ficam guardadas até que seja seguro soltá-las. Mas por dentro eu estava sorrindo. Os meses que se seguiram foram os mais trabalhosos da minha vida. E olha que a minha vida não tinha faltado trabalho. Comecei devagar, como planejei. Primeiro, arrumei a cabana de verdade. Não o remendo de emergência que havia feito no começo, mas uma reforma honesta. Contratei um homem da região, de nome Benedito, que fazia de tudo um pouco e não fazia perguntas sobre o que não era da conta dele. Ele reconstruiu as paredes, refez o telhado, colocou janela com vidro, fez um piso de cimento no lugar do chão batido. Não fiz nada que chamasse atenção demais. Não construí palácio. Construí casa. Uma casa simples, de quem tem o mínimo necessário, não de quem quer mostrar que tem. Depois a terra. Limpei o morro aos poucos. Contratei 2 homens para me ajudar na roçada das partes mais bravas. Preparei a terra em etapas. Primeiro, o pedaço menor, perto da cabana, onde o solo já estava mais solto. Plantei milho, plantei feijão, plantei mandioca, comprei uma enxada nova, depois uma foice, depois uma carriola. Cada compra era calculada. Necessidade primeiro, conforto depois, aparência nunca. Fui até a cidade e abri uma conta no banco com parte do dinheiro das notas mais recentes do pote. Depositei um valor razoável, não exagerado, o suficiente para ter registro, para existir no papel, para que quando eu precisasse fazer movimentação maior, houvesse histórico. Depois voltei ao morro e plantei mais. A Dora viu a transformação acontecer e não disse nada por um longo tempo. Ficava me observando com aqueles olhos miúdos de quem guarda opinião até ter certeza. Às vezes, aparecia de manhã cedo e ficava do lado de fora me observando trabalhar sem entrar, sem falar, só olhando.
Um dia, numa tarde que o sol estava mais ameno e a gente estava sentada do lado de fora da cabana, cada uma com um copo de café, ela perguntou: Teresa, você achou alguma coisa nesse morro? Eu demorei para responder. Olhei para os campos que haviam começado a aparecer no lugar do capim. Olhei para a casa com janela de vidro. Olhei para a muda de bananeira que havia plantado na semana anterior e que já mostrava o primeiro sinal de enraizamento. Achei, eu disse. Ela esperou. Achei o que o meu avô deixou para mim. Completei. Dora ficou quieta por um momento. Depois, acenou com a cabeça devagar, com aquele movimento de quem entendeu mais do que foi dito e escolhe respeitar o que não foi. Bom, ela disse apenas, e mudou de assunto. Era a Dora. O que eu não esperava era a solidão diferente que veio com o trabalho, porque antes eu estava sozinha e parada. E parada, a solidão dói de um jeito agudo, pontual, que você sente em cada silêncio. Agora eu estava sozinha e em movimento. E em movimento, a solidão muda de forma. Fica mais suave durante o dia, quando o trabalho ocupa a cabeça. Mas à noite, quando tudo parava e eu sentava na cadeira nova da varanda nova e olhava para o campo escuro, ela voltava com uma qualidade diferente. Não era angústia, era saudade com forma definida. Saudade do Antônio, mas não aquela saudade desesperada do começo que parece que arranca pedaço. Era uma saudade mais mansa, mais acomodada, do tipo que você aprende a carregar junto em vez de lutar contra. A saudade de querer mostrar para ele o que estava crescendo, de querer ouvir o que ele acharia, de querer ver ele chegar no fim do dia e sentar na varanda e esticar as pernas e dormir 5 minutos sentado como só ele sabia fazer. E a saudade do menino. Essa nunca mudava de forma, essa ficava igual. Mas eu havia aprendido, e essa foi talvez a coisa mais difícil de aprender na vida toda, que saudade não é inimiga. Saudade é a prova de que houve amor. E amor que existiu não se apaga só porque a pessoa foi. Ele existiu. Os 3 meses que ele ficou, ele existiu inteiro. E isso era suficiente para eu não me envergonhar de continuar. No fim do primeiro ano no morro, eu havia transformado o suficiente para perceber que havia passado o ponto sem volta. Não era mais a tapera que ninguém queria. Era uma propriedade pequena, trabalhada, viva, com lavoura rendendo, com galinheiro construído do lado, com 2 porcos que havia comprado e que engordavam bem, com a nascente limpa e canalizada em bambuzal, até um tanque que eu havia mandado fazer de cimento. Não era fazenda ainda, mas tinha a forma de uma. Tinha a intenção de uma. Intenção aprendi com meu avô sem que ele jamais tivesse me ensinado diretamente. Intenção é o começo de tudo. Ele havia enterrado aquele pote com a intenção de que servisse para alguém. Eu havia começado a cavar com a intenção de honrar o sonho dele. E agora eu cultivava aquela terra com a intenção de provar, não para os outros, só para mim mesma, que a viúva da tapera ainda tinha muito chão pela frente. Sentei na varanda naquela noite de fim de ano. Olhei para o campo escuro. Pensei no testamento, na sala cheia de gente bem vestida, nas risadas, na cunhada Marlene e no tom de voz que ela não se esforçou para baixar. E percebi que não sentia raiva. Raiva eu havia sentido. Ferver por dentro, silenciosa, daquele jeito que raiva de gente orgulhosa ferve, contida e quente, mas raiva que não tem para onde ir esfria com o tempo. E o trabalho havia dado um destino para aquela energia. Havia transformado a raiva em enxadada, em semente, em parede reconstruída, em lavoura crescendo. Não estava com raiva da Marlene. Estava com algo diferente. Estava com paciência. A paciência quieta de quem sabe que a história ainda não acabou e que os próximos capítulos seriam dela para escrever. Fim do capítulo 4. O capítulo 5 traz o crescimento da fazenda, o retorno ao convívio social e o momento em que Teresa cruza o caminho de quem riu dela. É só pedir.
Continue 0259. Capítulo 5. O que o tempo faz com a verdade. O segundo ano foi diferente do primeiro. O primeiro ano foi sobrevivência. Cada decisão tomada no limite, cada recurso calculado com aquela precisão de quem sabe que não pode errar porque não tem margem para erro. Foi o ano de segurar, de aguentar, de plantar sem ter certeza de que ia colher. O segundo ano foi crescimento. E crescimento tem uma qualidade diferente de sobrevivência. É mais lento de perceber, porque acontece por dentro antes de aparecer por fora. Como a raiz que trabalha fundo na terra, muito antes de qualquer broto aparecer na superfície. Você não vê, mas está acontecendo. E quando aparece, já veio forte. A lavoura do primeiro plantio havia rendido bem. Não extraordinariamente. A terra precisava de mais preparo. O solo ainda estava se acostumando com o cultivo regular depois de anos de abandono. E eu havia cometido alguns erros de espaçamento que custaram parte da colheita. Mas havia rendido honestamente, e honesto era o que eu precisava. Vendi o excedente na feira da cidade, fiz o nome de produtora local, comecei a ser conhecida como a mulher do Morro Velho que trazia milho bom e feijão limpo. Ninguém sabia ainda quem eu era. Para os feirantes e compradores da cidade, eu era apenas Teresa, do sítio do Morro. Uma mulher de meia idade, séria, de poucas palavras, que chegava cedo e vendia tudo antes do sol raiar alto. Esse anonimato me convinha. Era uma folga que eu aproveitei bem enquanto durou. No segundo ano, expandi o plantio. Comprei mais terra. Uma faixa de terreno que fazia divisa com o morro, pertencente a um homem que morava longe e não cultivava, que estava deixando a terra improdutiva por descaso mais do que por falta de necessidade. Negociei um preço justo, paguei à vista, registrei em cartório. Tudo certinho, tudo no papel, tudo com testemunha. Aprendi que papel é proteção. Aprendi isso da pior forma. Ao longo de uma vida de ver gente sem papel, perder o que tinha para gente com papel. Antônio nunca tinha dado muito valor a cartório e registro e formal. Era um homem de palavra e acreditava que palavra bastava. Palavra não basta. Palavra some com a pessoa que a deu. Papel fica. Contratei 2 trabalhadores fixos. O primeiro era um rapaz jovem de nome Cirilo, que havia chegado na região vindo do sertão, fugindo da seca, e estava dormindo na casa de um parente distante, sem perspectiva nenhuma. Trabalhador, forte, mas com aquele olhar perdido de quem não tem chão embaixo dos pés. Eu o contratei e dei moradia num quarto que mandei construir no fundo do terreno. Simples, mas digno. Ele ficou com uma lealdade daquelas que não precisam ser pedidas, que nascem naturalmente quando alguém te trata com respeito, num momento em que você não estava acostumado a receber respeito. A segunda era uma mulher mais velha, chamada Conceição, viúva como eu, que entendia de horta e de criação de animal pequeno melhor do que qualquer pessoa que eu já havia conhecido. Ela cuidou do galinheiro com uma dedicação que era quase amor. Conhecia cada galinha pelo comportamento, sabia quando uma estava adoecendo antes de qualquer sinal visível. Produzia ovos em quantidade que começaram a se tornar um produto próprio na feira. Com os 3 trabalhando juntos, eu, Cirilo e Conceição, o ritmo dobrou. E com o ritmo dobrado, os resultados começaram a aparecer de um jeito que já dava para ver. Foi no segundo ano também que comprei o gado. Só 4 cabeças no começo, 2 vacas e 2 bezerros. Nada que chamasse atenção de longe. Mas gado bem cuidado cresce, e eu havia aprendido a cuidar bem com o Antônio, que tinha um trato especial com o animal. Aquela paciência de quem entende que bicho não obedece ordem, só confia. Passei parte das manhãs aprendendo de novo o que havia esquecido nos anos de roça sem gado. Cirilo me ajudava. Às vezes Dora aparecia e ficava do lado da cerca me observando com os olhos miúdos e um sorriso pequeno no canto da boca que ela não reconhecia que estava fazendo.
Um dia ela disse: "Você parece outra pessoa, Teresa. Eu estava do lado da cerca verificando a pata de uma das vacas que havia pisado mal num buraco." "Sou a mesma", eu disse, sem olhar para ela. "Não é não", ela respondeu. "Você parece a mesma por fora. Por dentro tem uma coisa diferente." Parei o que estava fazendo. Pensei no que ela havia dito. "O que você vê de diferente?" perguntei. Ela ficou um momento escolhendo a palavra com aquele cuidado dela. "Você tinha um jeito de andar antes", ela disse. "Andar de quem está esperando cair. Agora você anda de quem está esperando chegar." Não respondi, mas guardei. Porque era verdade, e verdade dita por alguém que nos observa com atenção e carinho é o tipo de presente que a gente não pede, mas que faz falta quando não tem. Foi numa sexta-feira de feira, no começo do terceiro ano, que eu a vi. Marlene, a cunhada, a mesma que havia virado para a irmã no dia do testamento e dito que pelo menos agora eu tinha onde morrer de fama. A mesma cujo riso eu havia carregado comigo como pedra no bolso por 2 anos, não para me pesar para baixo, mas para me lembrar do que eu não queria voltar a ser. Ela estava numa barraca de tecidos do outro lado da feira, de costas para mim, examinando um rolo de pano com aquela postura de compradora que ainda não decidiu. Eu parei. Não por susto, por escolha. Precisei de um momento para decidir o que queria fazer com aquele encontro. Podia desviar. A feira era grande, havia outro caminho de volta para a caminhonete que havia comprado há 3 meses. Uma caminhonete usada, mas funcionando bem, que havia transformado a logística do sítio completamente. Podia passar longe, não ser vista, deixar para outra vez. Mas não havia outra vez que fosse melhor do que agora. E eu não era mais do tipo que desvia. Continuei andando. Passei pelo lado dela. Ela virou. Aquele movimento natural de quem sente presença do lado, e me viu. Vi o momento exato em que ela me reconheceu. Os olhos primeiro, um clarão de reconhecimento. Depois, uma hesitação. Depois, uma varredura rápida, daquele tipo involuntário, de cima a baixo, avaliando. A roupa diferente, o porte diferente. A caminhonete estacionada que ela podia ver no fundo da rua. Eu não parei de andar. Olhei para ela. Dei um aceno de cabeça. O tipo mínimo, educado, de quem reconhece sem precisar de mais que isso. E continuei. Ouvi ela dizer meu nome atrás de mim. Teresa. Parei. Me virei devagar. Ela havia dado 2 passos na minha direção. Estava com uma expressão que eu não conseguia classificar bem. Tinha desconforto, tinha curiosidade, tinha alguma coisa que quase parecia querer ser reconhecimento, mas que ainda não sabia como se organizar no rosto dela. "Como você tá?" ela perguntou. Era a pergunta mais vaga que existe. A pergunta de quem não sabe o que perguntar de verdade, mas precisa dizer alguma coisa. "Bem", eu disse. Simples, direto, sem enfeite. Ela olhou para a caminhonete. "Você tá morando ainda no morro?" "Tô", eu disse. "No sítio." Ela ficou estranha com a palavra sítio. Porque tapera não é sítio. Tapera é tapera. Mas sítio é propriedade. Sítio é trabalho feito. Sítio é resultado. "Você tá bem então?" ela disse. Não era pergunta dessa vez. "Tô bem", confirmei. Ficou um silêncio pequeno entre a gente. Ela abriu a boca como se fosse dizer alguma outra coisa, e eu tive a impressão, por um segundo, de que ela estava chegando perto de alguma coisa que se parecesse com desculpa. Não chegou. Talvez não soubesse como. Talvez o orgulho fosse mais velho e mais forte do que o arrependimento. Não me importei, porque eu havia descoberto nos 2 anos que haviam passado que eu não precisava de desculpa para seguir em frente. Desculpa é para quem ficou parado esperando. Eu não havia parado. "Cuida-se", eu disse, e fui embora. Não olhei para trás. Igual ao dia do testamento, mas dessa vez a razão era completamente diferente. O terceiro ano trouxe a fazenda. Não o nome, não o registro formal. Isso viria depois.
Mas a realidade de uma fazenda estava lá. Terra cultivada se estendendo morro abaixo, gado que havia crescido para 12 cabeças, galinheiro produzindo ovos que eu vendia para 2 mercados da cidade, horta de Conceição que abastecia a casa e ainda sobrava para vender. Cirilo, que havia trazido um primo para ajudar na lavoura, e os dois trabalhavam com uma sincronia de quem se entende sem precisar falar muito. E eu no meio de tudo isso, acordando antes do sol, fazendo as rondas, tomando decisão, resolvendo o problema. Não era a vida que eu havia planejado para mim, mas nunca havia planejado nenhuma vida, a verdade seja dita. A vida acontecia e eu respondia. Sempre havia respondido assim. A diferença agora era que eu respondia com recurso, com estrutura, com uma base embaixo dos pés, que eu mesma havia construído pedaço por pedaço. Havia momentos em que eu parava no meio do campo e ficava olhando ao redor e tentava lembrar como estava aquele morro quando cheguei. O capim alto, a cabana torta, o silêncio de lugar que ninguém quer, e olhava para o que havia agora. Não conseguia conectar as duas imagens sem sentir alguma coisa que não era orgulho. Orgulho é muito limpo, muito simples para o que era. Era mais complexo. Era uma mistura de gratidão e espanto e cansaço e satisfação que não tem nome em palavra nenhuma que eu conheça, mas que o corpo reconhece quando sente. Certa noite fui até o cajueiro. Levei o lampião. Sentei no chão perto das raízes, no mesmo lugar onde havia caído de joelhos no dia que encontrei o pote, que agora estava vazio de conteúdo, mas guardado dentro da cabana, na prateleira, como objeto que não se joga fora. Fiquei ali um tempo. Falei com meu avô como se ele pudesse ouvir. Não sei se pode. Não sou do tipo que afirma com certeza o que acontece depois que a gente vai. Aprendi que certeza demais sobre o que não se pode ver é vaidade, e vaidade é coisa que a vida já havia tirado de mim faz tempo. Mas falei mesmo assim. Contei o que havia feito com o que ele havia guardado. Contei do Cirilo e da Conceição e da Dora e das 12 cabeças de gado e dos ovos e da lavoura e da caminhonete usada e da conta no banco e do registro em cartório. Contei do dia que vi a Marlene na feira. Contei que não tinha ficado com raiva. E contei, isso foi o mais difícil de colocar em palavra, mesmo falando sozinha para a noite, que havia aprendido a acordar toda manhã sem sentir culpa por ainda estar acordando, que havia aprendido finalmente, depois de muito tempo, a responder àquela pergunta que a madrugada fazia: por que você sobreviveu? Não tinha a resposta completa, mas tinha o suficiente. Sobrevivi para cavar, sobrevivi para plantar, sobrevivi para que a terra que ninguém queria virasse a terra que todos veriam. Sobrevivi porque meu avô havia guardado algo esperando pelo momento certo, e o momento certo precisava de mim, presente para acontecer. O vento passou pelo cajueiro. As folhas fizeram aquele som que folha de cajueiro faz, seco, específico, inconfundível para quem conhece. Apaguei o lampião. Fiquei um momento no escuro, e depois voltei para dentro. Foi no fim do 3º ano que a notícia correu. Não sei bem como essas coisas começam. A fofoca de interior tem perna própria, caminha, sem que ninguém explique o trajeto. O fato é que começou a circular que a viúva do Morro Velho havia transformado aquela tapera abandonada em sítio produtivo, que tinha gado, que tinha lavoura, que tinha trabalhador, que comprava terra com dinheiro à vista e registrava em cartório. Começaram a aparecer pessoas que eu não esperava. Um sobrinho do Antônio, que eu mal conhecia, apareceu um dia na entrada do sítio com aquele sorriso de quem veio visitar, mas está calculando enquanto sorri. Ficou na porta. Eu não convidei para entrar. Conversamos no portão, com ele do lado de fora e eu do lado de dentro. E ele disse coisas vagas sobre família, sobre como era bom ver que eu estava bem, sobre como o tio Antônio ficaria feliz. Eu ouvi tudo. Disse que o Antônio ficaria feliz sim. E perguntei se ele precisava de alguma coisa específica.
Ele disse que não, que era só visita. Foi embora, não voltou. Outro dia apareceu uma prima que eu não via desde o velório. Uma mulher de sorriso largo e olho esperto que começou a conversa elogiando o que eu havia feito com o lugar, que era incrível, que ela nunca imaginaria, que eu sempre fui uma mulher de garra. Eu disse obrigada. Ofereci água. Ela tomou e foi embora em 20 minutos quando percebeu que eu não ia além da água. Aprendi ao longo desses anos a distinguir quem chega com interesse de quem chega com intenção. Interesse é quando você quer algo de mim. Intenção é quando você quer algo para mim. A diferença é sutil no discurso, mas é gritante nos olhos. Olho de gente com interesse tem um brilho diferente, ligeiramente acelerado, que não combina com a calma das palavras que está dizendo. Recebi poucos com intenção. Dora, sempre. Cirilo e Conceição, que já eram parte do lugar e não precisavam chegar porque estavam. E uma mulher nova que havia se mudado para a região com o marido e 2 filhos pequenos, chamada Amélia, que apareceu uma tarde pedindo se eu podia vender ovos diretamente sem precisar ir à feira, porque o filho mais novo estava doente e ela não podia sair. Vendi os ovos. De presente. Ela protestou. Eu disse que não era caridade, era vizinhança, e que vizinhança no interior é a única segurança real que existe, mais confiável do que banco e mais duradoura do que dinheiro. Ela ficou com os ovos. E voltou nas semanas seguintes, não para pedir, mas para ajudar. Aparecia nas manhãs de sábado e trabalhava lado a lado com a Conceição sem que ninguém pedisse, porque havia entendido, com aquela inteligência prática de mulher que sabe o valor das trocas reais, que era assim que as coisas funcionavam ali. Fui construindo ao redor do sítio uma teia de relações desse tipo, não de favor, de reciprocidade, que é completamente diferente. No fim do 4º ano, registrei o nome. Fui ao cartório da cidade com Cirilo como testemunha. Ele foi de camisa nova, sério, com aquele ar de quem está participando de evento importante e quer estar à altura. E registrei a propriedade com nome próprio. O escrivão perguntou o nome que eu queria dar. Eu havia pensado nisso por algumas semanas. Pensei em colocar o nome do Antônio. Pensei em colocar o nome do menino. Pensei em vários nomes que tinham peso emocional, que carregavam memória, que seriam monumentos particulares para gente que só eu havia amado. Mas não era isso que eu queria. Queria algo que fosse para frente, não para trás. Queria algo que contasse não de onde eu havia vindo, mas de onde eu estava chegando. Disse ao escrivão: Fazenda Cajueiro, simples, direto, sem explicação que qualquer um entendesse. Só eu sabia porque aquela árvore velha e torta merecia dar nome ao lugar todo. O escrivão anotou sem comentário. Carimbou, assinou, me entregou o documento. Eu olhei para o papel por um momento. Fazenda Cajueiro. Proprietária: Teresa. Dobrei com cuidado. Coloquei na bolsa velha de couro gasto e saímos. Do lado de fora, Cirilo estava com aquele sorriso contido de homem que foi criado para não demonstrar demais, mas que estava claramente feliz. Parabéns, dona Teresa, ele disse. Obrigada, Cirilo, eu disse. Entramos na caminhonete. Voltamos para o morro, para a fazenda. Para o cajueiro. Fim do capítulo 5. O capítulo 6 fecha a história. Teresa na varanda da fazenda. O reencontro final com o passado e o que ela aprendeu sobre ruína, tesouro e resistência. É só pedir. Continue 03-04. Capítulo 6. O que fica depois de tudo. Hoje é manhã de sábado. Sei disso não pelo calendário. Aprendi a perder a conta dos dias quando a rotina é forte o suficiente para que cada um se pareça com o anterior de um jeito bom. Daquele jeito que não é monotonia, mas é ritmo que é completamente diferente. Sei que é sábado porque Conceição veio mais cedo do que o habitual,
porque no sábado ela gosta de colher os ovos antes do sol esquentar e organizar as caixas para a feira antes que eu precise pedir, e porque Cirilo chegou assobiando, que é o que ele faz só nos dias, que não tem obrigação de chegar no horário exato e chega antes mesmo assim. Eu estou na varanda. A mesma varanda que mandei construir no segundo ano. Não grande, não elaborada. Só um telhado de telha colonial com 2 metros de balanço sobre o chão de pedra, 2 bancos de madeira e uma mesinha onde caiba uma xícara e nada mais. Projetei assim de propósito. Varanda grande convida gente demais. Varanda pequena convida só quem deve estar. Tenho a xícara de café na mão. Olho para a fazenda. É diferente olhar para alguma coisa que você construiu do que olhar para alguma coisa que você herdou. Não estou dizendo que herança não tem valor. Estou dizendo que o valor é diferente. Coisa herdada, você recebe pronta e aprende a amar depois, se aprender. Coisa construída, você ama enquanto constrói, pedaço por pedaço, porque cada parte passou pela sua mão e carrega uma memória específica de esforço e decisão. Aquela lavoura que se abre morro abaixo. Eu sei exatamente qual parte foi plantada primeiro, qual parte a terra resistiu mais, qual parte o Cirilo quase desistiu de preparar porque o solo estava muito cascalhento e ele achava que não ia vingar, e eu disse que ia, e era verdade. Aquele galinheiro ao fundo, eu sei que a madeira da parede esquerda veio de uma árvore que caiu numa tempestade do primeiro inverno e que o Cirilo transformou em tábua, com uma serragem que levou 2 dias inteiros. Aquelas 12 cabeças de gado, que foram 4, depois 8, depois 12, e que agora são 23. Eu conheço cada uma pelo passo, pelo jeito de se mover no pasto, pelo comportamento na hora da ordenha. Cada coisa aqui passou por mim. E eu passei por cada coisa. É assim que funciona quando você constrói. Você não apenas faz o lugar também te faz. 5 anos. É o tempo que se passou desde o dia que eu cheguei nesse morro com uma mala velha, uma coberta fina e metade de uma lata de goiabada. 5 anos parece pouco quando você está dentro deles. Parece uma quantidade razoável de tempo, administrável, que cabe na memória sem precisar esforço demais para alcançar. Mas quando eu olho para a diferença entre o que era e o que é, a tapera e a fazenda, o capim alto e a lavoura, o chão batido e o piso de cimento, o silêncio de lugar morto e o movimento de lugar vivo, 5 anos parece uma eternidade inteira comprimida em tempo curto. Fiz coisas nesses 5 anos que nunca imaginei que faria. Negociei terra, gerenciei trabalhador, abri conta em banco, registrei propriedade em cartório. Vendi para mercado, para feira, para restaurante da cidade que começou a comprar meu feijão porque era limpo e bem selecionado e chegava no prazo combinado. Aprendi a usar computador. Não bem. Não com a desenvoltura dos jovens que nasceram com aquilo na mão, mas o suficiente para acessar o sistema do banco, para emitir nota, para entender o que estava assinando. Aprendi que não saber uma coisa não é motivo de vergonha. É só o começo de aprender. Aprendi que pedir ajuda com humildade verdadeira, não a humildade performática de quem se diminui para parecer simpático, mas a humildade real de quem reconhece o limite sem drama, é uma das formas mais inteligentes de crescer. Aprendi, sobretudo, que resistência não é a mesma coisa que dureza. Eu havia confundido as duas por muito tempo. Dureza é quando você fecha, quando você endurece por fora para não sentir por dentro. Quando você engole tudo e não deixa nada passar, porque passou muita coisa. E o corpo aprendeu que abrir é perigo. Resistência é diferente. Resistência é quando você continua aberta o suficiente para receber. Receber o sonho do avô, receber a bondade da Dora, receber o trabalho do Cirilo, receber a presença da Conceição, receber a manhã de sábado com café e varanda e fazenda crescida, e ao mesmo tempo firme o suficiente para não ser derrubada pelo peso do que não veio.
Aprendi essa diferença aqui no morro. Antes eu era dura, agora eu resisto. O cajueiro está do mesmo jeito. Isso é uma das coisas que mais me comove nele. A indiferença absoluta que árvore velha tem com o que acontece ao redor. 5 anos de transformação completa nesse morro, e ele continua torto para o mesmo lado, com as mesmas raízes levantando o mesmo chão, com as mesmas ranhuras fundas na casca escura guardando o mesmo musgo. No cajueiro, nada mudou. No cajueiro, está tudo igual ao dia que eu cheguei, e tem algo de reconfortante nisso. A permanência de alguma coisa que não precisou de mim para existir e não vai precisar de mim para continuar. O cajueiro estava aqui antes de mim, ficará depois de mim, e durante o tempo que eu estiver, vai continuar fazendo exatamente o que sempre fez. Crescer torto para o lado que escolheu, dar sombra para quem chegar perto, guardar segredo debaixo das raízes. Guarda segredo não mais agora. O pote foi tirado, o tesouro foi usado, a terra onde estava ficou vazia. Mas o cajueiro não parece menor por isso. Parece aliviado, às vezes, quando o vento passa pelas folhas de um jeito particular, como se houvesse cumprido o que tinha para cumprir. Fui à cidade na semana passada resolver documentação de uma ampliação que estou planejando. Mais terra, mais gado, um pequeno galpão para processamento do feijão que vai permitir vender beneficiado em vez de bruto, o que dobra a margem. Na saída do cartório, parei para tomar água numa farmácia. E ali, sentada num banco do lado de fora, esperando alguma coisa, estava a Marlene. Diferente de quando a vi na feira. Dessa vez, ela estava com um aspecto que eu reconheci de longe, porque já usei esse aspecto por tempo suficiente para conhecer cada detalhe. Era o aspecto de quem está passando por período difícil e tentando não mostrar. A roupa menos cuidada do que de costume. O ombro com uma curvatura que não era postura, era peso. Os olhos que olhavam para a rua sem ver nada específico, do jeito de quem está pensando em outra coisa que dói. Eu parei. Fiquei olhando para ela por um momento, do lado de fora do meu próprio julgamento, tentando enxergar não a mulher que havia rido de mim no testamento, mas só a mulher que estava ali, num banco, com aquele ombro curvado. Ela me viu. Dessa vez, não houve a varredura calculada de antes. Dessa vez, os olhos só me encontraram, cansados, sem energia para calcular nada. Me aproximei. Marlene, eu disse. Teresa, ela respondeu. Sentei no banco do lado dela, sem ser convidada. Ficamos um momento em silêncio. Depois ela disse, sem olhar para mim, para a rua. Meu marido saiu. Eu não disse nada. Faz 4 meses, ela continuou, ainda para a rua. Saiu e foi embora para a cidade grande com uma mulher mais nova. Levou parte do dinheiro da conta conjunta. Eu fiquei com a casa e as dívidas. Silêncio. Estou tentando resolver, ela disse, com aquela voz de quem está tentando soar firme, mas que está começando a rachar nas bordas. Eu olhei para ela. Ela continuou olhando para a rua. Pensei no que eu sentia. Procurei satisfação, aquela satisfação fácil que às vezes a gente busca quando alguém que nos machucou encontra dificuldade, aquele alívio torto que parece justiça, mas não é. Procurei e não encontrei. O que encontrei foi reconhecimento. Reconheci o ombro curvado, reconheci o olhar para lugar nenhum, reconheci a voz que está tentando não rachar. Eu havia sido aquela mulher. Num banco diferente, numa situação diferente, mas com aquele mesmo peso específico de quem está sozinha resolvendo o que não criou para resolver. Marlene, eu disse. Ela virou. Se você precisar de ajuda com alguma coisa prática, eu disse devagar, escolhendo cada palavra com o cuidado de quem sabe que palavra errada estraga tudo. Pode me procurar. Não estou oferecendo favor. Estou oferecendo o que qualquer pessoa oferece para outra que está passando por momento difícil. Ela me olhou por um tempo longo,
Vi a luta que aconteceu ali, o orgulho de um lado, a necessidade do outro, a memória do que ela havia dito no testamento do meio pesando tudo. Por que você faria isso? Ela perguntou. Era a pergunta honesta, a pergunta real. Eu pensei na resposta por um momento. Porque aprendi, eu disse, que a gente só consegue guardar raiva ou guardar energia. As duas juntas são pesadas demais para carregar. Ela não disse nada. Mas alguma coisa no rosto dela mudou. Não muito, não de forma dramática, mas mudou. Aquela curvatura no ombro diminuiu 1 milímetro, talvez menos. O olhar que estava no horizonte sem destino pousou por um momento em algum lugar. Me levantei. Cuida-se, eu disse. E fui. Não sei se ela vai me procurar. Provavelmente não. O orgulho é o tipo de coisa que demora para dobrar, e às vezes não dobra nunca. Mas eu havia dito. E dizer era o que eu podia fazer. Aprendi que fazer o certo não depende de retorno, que você oferece não porque vai receber, mas porque é o tipo de pessoa que oferece. E ser o tipo de pessoa que oferece é uma escolha que você faz todo dia, que vai moldando quem você é de um jeito lento e profundo, como água molda pedra, sem que você perceba, até olhar um dia e ver que a forma mudou completamente. Eu havia sido moldada por muita coisa, pela perda do Antônio, pela perda do menino que não ficou, pelo abandono da família dele, pelo testamento e pelas risadas, e pela mala velha e pela tapera, pela enxada de cabo amarrado com arame, pelo sonho do meu avô, pelo pote de barro frio nas minhas mãos, pelo papel de letra torta que dizia para quem achar, por cada manhã que acordei, sem saber bem por que continuava acordando, e acordei mesmo assim. Tudo isso me moldou, e eu reconhecia isso com uma clareza que só vem com o tempo e com a honestidade de olhar para si mesma sem fugir, grata por tudo, mesmo pelas partes que doeram, especialmente pelas partes que doeram, porque a dor foi o que me ensinou a distinguir o que importava do que não importava, e quando você sabe o que importa, você para de gastar energia com o resto. A xícara de café esfriou. Não percebi. Estava olhando para a fazenda com aquele pensamento longo que a varanda de manhã cedo permite quando o mundo ainda não começou completamente e existe esse intervalo de graça entre o silêncio da noite e o movimento do dia. Conceição passa ao fundo com uma caixa de ovos, me vê, acena. Eu aceno de volta. Cirilo aparece do lado do galpão com o primo, os dois discutindo alguma coisa sobre a cerca do pasto. Eu ouço o tom, mas não as palavras, e pelo tom sei que não é urgente. É só aquela discussão de trabalho que homem que trabalha junto tem e resolve junto também. O gado está no pasto, a lavoura está verde, o cajueiro está torto para o lado de sempre. Tem uma coisa que eu penso às vezes, e que vou pensar agora porque é o tipo de pensamento que essa manhã pede. Quando meu avô enterrou aquele pote, aquele velho desconfiado de chapéu puído, de mãos de couro curtido, de voz baixa que não repetia o que dizia. Ele não sabia quem ia encontrar. Escreveu para quem achar porque genuinamente não sabia. Podia ter achado qualquer pessoa, podia ter ficado enterrado por mais 50 anos. Podia ter sido encontrado por gente que não precisava, ou por gente que precisava, mas não soube o que fazer. Podia ter se perdido de 1000 formas diferentes, mas chegou até mim, no momento exato em que eu precisava. Não cedo demais. Se eu tivesse chegado no morro com recurso suficiente, teria construído diferente, com pressa, com menos atenção para o que a terra precisava, sem a humildade que só a necessidade verdadeira ensina. Não tarde demais. Se houvesse esperado mais um ano naquela condição, sem perspectiva, sem resultado, talvez eu não tivesse mais a energia necessária para fazer o que fiz com o que encontrei. Chegou na hora. E eu tenho pensado que talvez seja assim com muita coisa, que talvez as coisas que precisamos não cheguem sempre na hora que queremos. Chegam na hora que podemos receber direito.
que existe uma diferença entre as 2 horas e que essa diferença costuma ser o período mais difícil de suportar, justamente porque você ainda não sabe que é só intervalo. Não tenho certeza disso. Não sou do tipo que afirma certeza sobre o que não pode provar. Mas tenho a experiência de uma mulher que chegou num morro com quase nada, no pior momento de uma vida que já tinha tido momentos ruins e que encontrou o que precisava embaixo de uma árvore velha, porque um homem morto, há muitos anos, havia guardado, esperando pelo momento certo. Isso aconteceu. Isso é real. E se isso é real, então talvez outras coisas que parecem impossíveis também sejam possíveis. Talvez outras mulheres com mala velha e coberta fina também tenham cajueiros esperando por elas em algum lugar. Termino o café frio. Levanto da cadeira com aquele esforço do joelho que nunca vai embora. O joelho é honesto, não finge que os anos não passaram. E eu aprecio a honestidade mesmo quando dói. Fico de pé na varanda por um momento. Olho para tudo. E penso no Antônio. Não com saudade de perda dessa vez, mas com aquela saudade boa que é quase presença. A saudade de quem você amou tanto que a memória deles ficou permanente em você, tecida dentro, e às vezes você sente como se eles estivessem do lado mesmo sem estarem. Penso no menino, os olhos grandes e escuros iguais ao pai, os 3 meses que foram suficientes para uma vida inteira de amor. Penso no meu avô de chapéu puído, que apareceu num sonho, com aquela voz de quem fala uma vez só, apontando para o cajueiro torto, entregando o que havia guardado para a neta, que precisava sem saber que era ela quem precisava. Penso no papel de letra torta. Para quem achar. Fui eu que achei. E fiz o que era possível fazer. E o que era possível fazer foi suficiente para transformar tudo. Desço os degraus da varanda. Ponho o pé na terra da fazenda, na minha terra registrada em cartório, com nome de cajueiro e dono de Teresa, que é nome de santa, que é nome de quem resiste. Começo o dia, como faço todo dia, um passo de cada vez, com as mãos que o trabalho endureceu, com o coração que a perda abriu, com a memória de tudo que ficou para trás e a clareza de tudo que ainda está por vir. A tapera que ninguém queria, a viúva que todos riram, a terra que guardava o que eu precisava antes mesmo de eu saber que precisava. Segui em frente, sempre segui, e vou seguir. Fim.